mediunidade ou transtorno mental? Essa é uma questão muito importante dentro da visão espiritista para aqueles que se dedicam ao estudo da ciência espírita, da mediunidade e de quadros afins. Ao longo desta segunda temporada do nosso programa Espiritismo e Saúde Mental, nós iremos trazer pequenas cápsulas ao longo das semanas, tentando focar alguns pontos dessa ótica tão complexa que é tentar diferenciar um ponto do outro. Começaremos hoje tentando trazer o conceito de mediunidade segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, sobretudo. Mas para podermos adentrar nessa segunda temporada, é bastante importante relembrarmos o conceito kardeciano de mediunidade. Porque lá em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer que todo aquele que sente num grau qualquer, ou seja, maior ou menor, a influência, a presença dos espíritos desencarnados, é desta maneira também médium. No entanto, habitualmente, nós reservamos esse termo apenas para aqueles em que a mediunidade se apresenta com um fenômeno mais persistente, um fenômeno mais robusto. Então, nesse momento, Allan Kardec é como se dissesse o conceito amplo de mediunidade, e nessa perspectiva todos, na visão espírita, são mais ou menos médiuns, porque raramente são aqueles que não trazem uma perspectiva, uma possibilidade de percepção. No entanto, de uma maneira mais específica, esse termo médium é destinado àqueles que conseguem trabalhar a mediunidade pela psicografia, pela psicofonia, pela audiência, ou seja, o fenômeno ele se apresenta de maneira mais categórica, mais persistente e consegue produzir fenômenos de natureza mais inteligente, digamos assim. Então, nessa perspectiva, a gente pode dizer que, num lato sensu, todos somos médiuns, mas no estrito sensu, esse termo acaba sendo usado dentro da doutrina espírita para aqueles cuja a mediunidade ela vem mais exacerbada. E é sobretudo sobre esse tipo de mediunidade mais exacerbada que nós iremos tentar diferenciar esse tipo de mediunidade dos transtornos mentais. Porque essa mediunidade mais lato sensu, essa mediunidade mais geral, ela não traz tantas dificuldades assim na diferenciação. Como surge a mediunidade? De forma geral, a gente pode dizer que ela tem duas maneiras de se apresentar no seu início. Ela pode ser de uma forma mais abrupta, ou seja, mais repentina, e aí causar inclusive um certo embaraço, uma certa confusão para a pessoa que está apresentando os sintomas, digamos assim, os sinais da mediunidade. Isso é uma possibilidade e muitas vezes nesse sentido, essa mediunidade muitas vezes se apresenta junto de um processo obsessivo. E muitas vezes é o processo obsessivo que acaba despertando a percepção do indivíduo para procurar uma casa espírita ou um ambiente que acaba levando em conta a mediunidade. E aí, a partir dali, depois de um tratamento, depois de todo um processo educativo, começa-se a modificar, né, o entendimento e então se entra no estudo da mediunidade, no desenvolvimento mediúnico. E essas duas palavras cabem muito bem para o que a doutrina espírita faz em relação a essa faculdade. Primeiro ponto, porque de fato, embora a pessoa já tenha as suas características mediúnicas, é possível desenvolver no sentido de ampliar com o treino. Por quê? Porque nós temos, né, da visão espírita, a perspectiva que a mediunidade tem, assim como outras faculdades da nossa vida, algum substrato orgânico e, portanto, alguns correlatos cerebrais. E da mesma forma que nós vamos treinando outras habilidades, nós podemos também, entendo esse germe mais desenvolvido, mais ostensivo, ir também desenvolvendo ao longo dos anos nesses estudos. E o termo educação, ele também se dá muito bem, ele se encaixa muito bem, porque não basta desenvolver, precisa educar, saber como usar, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista prático, do ponto de vista também de aliar com a moralidade, ou seja, com a ética de viver.
Então, os estudos acabam ajudando no desenvolvimento e um desenvolvimento equilibrado acaba ajudando nos estudos. No entanto, existem outros indivíduos em que a mediunidade ele acaba não aparecendo de forma tão abrupta, ela vai aparecendo aos poucos. Às vezes são pessoas que já nasceram na doutrina espírita e não é logo no início, digamos assim, da adolescência, na fase da infância, em que a mediunidade se apresenta mais robusta. Ela vai aos poucos adentrando, ela vai aos poucos sendo percebida, desenvolvida, estudada, e muitas vezes quando essa mediunidade vem de forma mais lenta, ela também acaba não sendo uma mediunidade tão exuberante do ponto de vista de possibilidades ou de tipos de mediunidade. Muitas vezes, esses indivíduos que têm muitos tipos de mediunidades, eles já aparecem desde a criança, desde a fase da infância, com alguma manifestação que causa inclusive muito desconforto, porque os pais não sabem o que são, ele próprio não sabe o que é muito criança. E aí você vai vendo que ao longo do tempo, né, se for bem direcionado como alguns de nossos exemplos aí de mediunidade na doutrina espírita, eles acabam ampliando, educando essa faculdade mediúnica.